Olá pessoal, muito boa tarde, estamos de volta com o Você com Dinheiro e hoje nós vamos bater um papo sobre valuation. Nós temos aqui a convidada de hoje, a Mari Vergueiro, da Orienta Invest. Nós vamos trocar algumas figurinhas aqui sobre essa técnica fundamental sobre investimentos. A gente pode falar também sobre análise fundamentalista, brincar um pouco com isso. A ideia é como olhar o mercado de ações pelos seus números, investimentos de longo prazo. Mari, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Felipe. Prazer estar aqui com vocês, presencial, né? Normalmente eu já participo aqui da BMC, mas sempre online. Eu brinco que vim, poder conhecer todo mundo pessoalmente é sempre bom. Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço sua participação. Aqui no Você com Dinheiro, a gente tem a tradição de fazer algumas perguntas difíceis. Aí fica a cargo do convidado responder as perguntas ou não, mas a gente está aqui para as perguntas duras mesmo. E a primeira pergunta que eu queria trazer, indo bem direto ao ponto, é a seguinte: valuation é arte ou ciência? Pergunta boa para começar, hein? Acho que essa é uma confusão que muitos investidores têm na cabeça de realmente achar que, como a gente está falando aqui de uma técnica com número, com planilha, contabilidade, que valuation é uma ciência exata, que ela vai servir ali realmente para cravar qual que é o valor da empresa, qual que é o preço justo daquela ação. Mas definitivamente, Felipe, valuation é muita arte. Acho que a gente não pode esquecer que por trás ali de uma planilha, fazendo estimativa sobre o futuro, quanto que essa empresa vai crescer, tem uma pessoa. E essa pessoa, ela carrega ali dentro algum viés. Então, tem muita dose de arte dentro do valuation, especialmente em um aspecto que é a tal da taxa de desconto, né? Que é o que a gente usa para trazer lá os fluxos de caixa futuro da empresa a valor presente e que tem toda essa discussão, né? O que é uma taxa de desconto adequada para determinada companhia? Como que a gente mede o risco dessa empresa? Eu acho que essa parte em especial tem bastante dose de arte aí, então não é ciência exata. E definir taxa de desconto faz uma diferença tremenda, né? A gente tem visto como, por exemplo, o impacto na oscilação de taxa de juros reflete no valor das ações. Se você não percebeu ainda, é porque você não tem uma carteira de ações. Bom, Mari, tem outra pergunta. Quando a gente fala em valuation, a gente tem pelo menos dois grandes caminhos, né? Múltiplos. Então, quando a gente pensa o valor da empresa a partir de um multiplicador dentre os seus indicadores contábeis, e o DCF, que é o Discounted Cash Flow. Explica pra gente o que é o Discounted Cash Flow, né, que é o que a gente geralmente chama de valuation, e qual dos dois modelos você acha que o investidor tem que levar em consideração primeiro? Não, bom ponto. Vamos começar aqui então com o que é o tal do fluxo de caixa descontado. Essa técnica, ela parte da premissa de que o valor de uma empresa, de uma ação da bolsa, né, que a gente não pode esquecer, gente. Quando a gente fala ali numa ação, aquele preço que você vê no seu home broker é um pequeno pedaço de uma empresa. Então, o valor de uma empresa, ele vai refletir a capacidade dessa companhia de gerar lucros que se transformem em caixa ao longo do tempo, e a gente traz isso a valor presente para conseguir estimar quanto que vale essa empresa. Essa é a metodologia do tal do fluxo de caixa descontado, que vai servir para quê? Para a gente conseguir responder, que é uma das perguntas mais difíceis do investidor: será que é a hora de comprar essa ação? Será que essa ação está cara? Será que essa ação está barata? Será que é a hora de vender? Então, essa é a metodologia que serve para isso. O fluxo de caixa descontado, ele acaba sendo uma técnica mais avançada, né? A gente realmente tem que abrir planilha de Excel, projetar ali todas as linhas da empresa. Então, quanto que vai crescer de receita, as despesas, quanto que ela vai investir, como que está capital de giro, dívida dela. Então, é uma técnica mais avançada e que não dá para negar. Ela toma, assim, mais tempo do investidor, mas é exatamente por ela ser uma técnica mais avançada e mais completa que ela permite a gente brincar ali com diferentes cenários, com diferentes premissas. Então, ela é uma técnica mais avançada. Mas a gente também tem os múltiplos, que foi o que você trouxe aqui para os investidores que estão aqui nos acompanhando e não estão ainda tão familiarizados com o conceito de múltiplo. Aqui a gente está falando daqueles indicadores conhecidos do mercado, que é o
preço sobre lucro, o EV sobre EBITDA, por exemplo, a gente tem um EV sobre receita. E como você mesmo falou aqui, Felipe, esse é um conceito de valuation que eu gosto de chamar de valuation relativo. Então, a ideia aqui é realmente comparar alguma métrica de valor, de preço daquela ação em relação a uma métrica financeira da empresa e usar isso para comparar com outra empresa que atue no mesmo setor ou com o próprio múltiplo histórico da companhia. Então, para concluir aqui, se a gente tem que usar múltiplos ou o fluxo de caixa descontado, eu particularmente aqui, eu sempre começo com o múltiplo, que ele é uma forma mais simples e mais rápida ali de você já conseguir identificar, será que essa ação está barata, não está barata, né? Que tipo de preço, por exemplo, os investidores estão dispostos a pagar para o lucro daquela companhia. Então eu começo sim por múltiplo, porque ele tem essa questão de ser mais fácil e mais simples, mas a gente também pode caminhar assim, dependendo ali do caso, para fazer um modelo mais completo e que vai te permitir brincar com mais premissas e com mais cenários e conseguir ter uma percepção mais forte ali do valor da companhia, como você falou, dependendo do que a gente tem de taxa de juros, dependendo de quanto a economia vai crescer. Então, eu não acho que a gente precisa usar só múltiplos ou só o fluxo de caixa descontado. Eu acho que a grande vantagem disso, da gente ter diversas técnicas, é poder combinar um pouquinho das duas. Mas eu começo por múltiplos e depois eu me aprofundo ali dentro do fluxo de caixa descontado. E como escolher as empresas? Porque imagina montar um DCF, né, montar esse fluxo de caixa descontado, dá um trabalhinho importante, né? Então não dá para montar para todas as empresas da bolsa para depois saber onde você vai. Se você for muito otimista e pensar que vai conseguir montar um DCF por dia, né, você vai levar um ano para descobrir, para montar um de cada uma e já vai estar desatualizado, né? Com certeza. Então como você brinca com isso? Você escolhe, você faz um filtro por múltiplo, aí depois você vai montar o DCF do que sobrar, ou você é mais bottom-up, né? Então você vai olhar e falar, não, quero atacar esse setor. Então você já vai cirurgicamente naquelas empresas que você já está mais familiarizada. O que você acha legal nesse setor? É interessante isso porque quando eu converso com os meus alunos, muitas pessoas querem já começar a decisão de comprar ou não comprar determinada ação fazendo valuation. E eu brinco que valuation ela é a última etapa do processo, pelo menos no que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, do que eu vi que foi funcionando para mim como investidor. Então, primeira coisa que eu começo, antes de querer saber se a ação está cara, se ela está barata, primeiro eu gosto de identificar uma empresa, um negócio, que eu olhe ali dentro do qualitativo e que isso me atraia. Então, primeiro eu sempre começo, vamos entender esse setor. Qual é o setor que essa empresa atua? Quem são os concorrentes? Será que esse é um setor que cresce muito? Ele cresce pouco? Ele tem alguma barreira de entrada? Depois eu vou me aprofundando no qualitativo da companhia mesmo. Então, qual que é o modelo de negócio dessa empresa? O que ela vende? Que produto que ela faz? Que tipo de serviço que ela oferece? Quais são os recursos que ela precisa ter para fazer tudo isso? Eu entro ali também para entender quem toca o dia a dia dessa companhia, né? Quem que é o management, o executivo? Será que são boas pessoas? Há quanto tempo eles estão na empresa? Quais são as estratégias, avenidas de crescimento? Como que essa empresa quer crescer? A gente sabe que o que a gente já viu no passado ajuda, sim, a identificar boas companhias, mas aqui a gente está falando de futuro. Então, como que ela vai crescer lá na frente? Será que ela está investindo em projetos que geram valor para o acionista? Então, eu brinco que primeiro eu começo no qualitativo. Depois, aí sim, identifiquei um bom negócio, eu olho e falo, acredito nessa companhia. Vamos entender agora, vamos olhar para número, vamos sair do qualitativo e entrar no quantitativo. Aí é a hora que a gente começa realmente a entrar no valuation para realmente ver se o que a gente viu ali do qualitativo, aquela história bonita, contadinha, se isso também se reflete nos números. Se um conversa com o outro. E aí sim, depois disso tudo, armado dessas informações, que eu estou preparada para conseguir fazer um modelo de valuation que faça sentido com a história daquela companhia. A gente não pode ir lá e começar a imputar um monte de coisa no modelo. Não, a gente precisa entender se essa empresa vai crescer, não vai crescer, quais são as variáveis macroeconômicas que afetam ela. E aí sim, identificando, é um bom negócio, os números dela são bons, parece ser uma empresa que eu gostaria de ser acionista, esse é o primeiro passo. Aí vem a segunda etapa do processo, que é escolher
qual que é o melhor momento para efetivamente comprar as ações, para garantir ali que você está pagando um preço barato por aquilo, dentro daquele intervalo de margem de segurança, e garantir que você vai ter ali um retorno adequado para frente. Então, tem um pouquinho disso. No meio da sua resposta vieram várias perguntas que a minha cabeça, inclusive uma que eu trouxe quando a Luísa esteve aqui, eu perguntei para ela se dá para investir numa empresa boa de management ruim. Então vou repetir essa pergunta para você. Dá para investir numa empresa boa que é tocada por gente ruim? Para mim, não. É bolinha preta? Para mim, não. No final das contas, né, quando a gente olha uma empresa, uma ação da Bolsa, a gente precisa entender que tem pessoas ali sentadas por trás, tocando esse negócio. Então, eu particularmente aqui, né, ao longo do meu tempo investindo na Bolsa de Valores, ficou muito claro para mim que eu tenho um viés de qualidade importante. Eu não gosto de investir naquelas empresas, vamos dizer assim, mais complexas, histórias de turnaround, companhias que uma hora ela tem um CEO, daí passa um ano ela troca de CEO, aí troca o CFO, essas histórias mais complexas, eu particularmente, eu prefiro muitas vezes, pode ser pagar um múltiplo mais caro por uma empresa que tem um pouquinho de qualidade. Então, para mim, o management, quem está ali tocando o dia a dia do negócio, importa e muito, mas eu confesso que essa talvez seja um dos aspectos qualitativos mais difíceis para um investidor, pessoa física, conseguir identificar. Porque quando você é um investidor de um fundo, por exemplo, ou você é um analista de sell-side, que foi um pouco da carreira que eu tive dentro do mercado financeiro, você tem acesso aos diretores da companhia, né? Semana sim, semana não, eu estava fazendo call com o time de RI, visitando, falando com o CEO ali, frente a frente, sentada numa mesa. Isso permite que a gente consiga captar um pouco, né? Faça pergunta para ele, identificar realmente se aquelas pessoas são boas mesmo, se elas têm uma visão de negócio, se elas estão ali alinhadas para gerar valor para os acionistas no longo prazo. Como investidor na física é um pouquinho mais desafiador. Tem alguns jeitos, acho que cada vez mais as empresas estão também vindo ao mercado para conversar, né, com o investidor pessoa física. Então é o que eu sempre falo, aproveita live, podcast, entra Assista ao vivo. Você com Dinheiro aqui, quando a gente traz o RI das empresas, não é isso? Com certeza, faça pergunta, não tem pergunta besta, não tem que ter vergonha. É uma super oportunidade, você como investidor poder fazer uma pergunta para o diretor que está lá tocando o dia a dia do negócio, que está lá tocando, gerindo a empresa que você escolheu para ser sócio no longo prazo. Isso é super rico. Às vezes a forma como a resposta vem diz mais do que a própria resposta. Teve um caso aqui, acho que não tem problema falar, é positivo, né? Mas, por exemplo, a gente trouxe aqui o diretor de RI da Intelbras. Você vê o nível de conhecimento dele do negócio faz diferença. Então você sabe que a pergunta é sobre crescimento, né? Todo mundo fala que quer continuar crescendo, né? Mas quando você traz a pergunta para ele, ele fala, olha, não, quero continuar crescendo, mas eu tenho que manter o nível de caixa que é sempre 2 meses de receita. Então eu não vou crescer de maneira irresponsável. Quando eu estou comprando hoje o produto que vai me garantir o crescimento de daqui 2 anos. Meu contrato de fornecimento já está acertado. Então quando teve a pandemia, não tinha essa de, não recebi porque teve a pandemia. Já estava tudo comprado antes. Então você vê, às vezes não é a resposta. Então, por isso, é sutil. Exato. E é por isso que eu concordo super com você. Tem que mandar pergunta mesmo, porque não tem pergunta boba. Não. E porque todo mundo está preparado para responder que a empresa quer ser mais lucrativa. Então você pergunta, a empresa vai ser mais lucrativa? Ela vai falar que vai. A questão é o que aparece nas entrelinhas, né? Exato. E é lógico, a gente precisa cada vez mais como investidor desenvolver esse olhar crítico. Porque toda empresa que vem para fazer uma entrevista, para conversar, ele tem o viés de estar falando do próprio negócio. Você acha que ele vai lá e detonar a empresa? Falar, olha, erramos aqui, erramos nessa estratégia, errei feio. Lógico que não, né? Mas tem jeito, tem coisas sutis, modos de falar e com o tempo eu brinco, né? A gente aqui investe para longo prazo, isso é um processo, não é uma coisa que a gente ganha da noite pro dia, mas a gente vai ganhando cancha de mercado. A gente começa a olhar ali e já saber quem que é o CEO que está vendendo o sonho, quem que é o CEO que entende mesmo da operação, então isso é interessante, vai desenvolvendo com o tempo. Preço importa? Para mim importa e muito. Acho que o momento que a gente está vivendo agora de mercado, por exemplo, com tantas incertezas, como eu falei aqui, investir é pensar na empresa no futuro.
E tem uma série de variáveis que a gente precisa aceitar com tranquilidade que não estão no nosso controle. Eu não tenho controle quanto que a economia vai crescer, como que vai a trajetória dos preços, da inflação vai desenvolver, se o Banco Central vai cortar juros em 2023 ou não. Então, investir é aceitar que tem diversos fatores ali, fatores externos, fatores macroeconômicos, fatores internos da companhia, dela conseguir entregar os resultados que não estão no nosso controle. Mas saber qual preço você está disposto a pagar por aquela ação, essa é uma variável que está 100% no nosso controle ali na hora de investir. Então, isso para mim é muito importante. A gente precisa olhar para preço com bastante cuidado. Aí eu vou te apertar um pouquinho nessa pergunta. Você falou que gosta de olhar qualidade. Se a empresa estiver ruim, mas estiver barata, dá para comprar mesmo assim? O que você quer dizer com a empresa estar ruim? Eu vou puxar a referência da Luísa de novo, que a gente teve uma conversa aqui sobre compra de empresa em turnaround. E aí vinha a ideia, ela mandou a seguinte frase, né? Você não pode misturar o que é o dinheiro o dinheiro da pinga com o dinheiro do leite, né? Então você pode comprar empresa em turnaround, desde que isso não ocupe, digamos, 1 ou 2% de sua carteira. Mas eu acho que aqui tem uma parte mais conceitual também, que se faz sentido você entrar numa empresa em turnaround, porque isso passa a ser mais uma aposta, mais uma opção real do que um fluxo de caixa que você compra, né? Então, dentro dos seus princípios, aqui nem tem certo ou errado, mas esse é o que você acredita. Dá para comprar empresa ruim se ela estiver barata, ou se a empresa é ruim é outro jogo, eu não quero olhar porque aí não é mercado de ações mais? Eu não quero olhar. E eu não pensava assim no começo. Errei, comprei empresa de turnaround, não funcionou para o meu perfil, me gerou assim muita ansiedade. Eu acho que quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu brinco, depois que eu saí ali, que eu fazia análise, recomendação de ações, que eu vivia literalmente 12 horas do meu dia, que a gente no mercado financeiro trabalha bastante, viu, gente? O pessoal quer vir trabalhar no mercado financeiro. Pense bem que o pessoal trabalha bastante, mas brincadeiras aqui, eu vivia mercado, eu respirava mercado, 100% do meu dia. Hoje eu tenho aqui a minha empresa de educação e eu tenho a Mariana investindo, mas eu não estou plugada no mercado o tempo inteiro. Então eu também entendi que dentro, né, das minhas prioridades, de tudo que eu tenho que fazer ali na minha vida, investir em cases de turnaround, eu acho que isso exige um acompanhamento muito de perto. Porque da noite para o dia, a empresa falou que vai fazer, está em processo de turnaround, e aí da noite para o dia acontece alguma coisa que mudou ali e aquela história do turnaround, ela some, de repente. E a gente sabe bem, é o que você falou. Cases de turnaround, empresas que estão em processo de recuperação, eu colocaria dentro de uma classificação de empresas mais arriscadas, e a gente sabe muito bem, mais risco, maior potencial de retorno. Mas isso vale para as duas pernas. Então, o meu aprendizado investindo é que empresas de turnaround é algo que eu prefiro ficar fora. E tá tudo bem, é o meu filtro de exclusão. A gente não precisa querer acompanhar todas as ações da bolsa, senão a gente vai ficar maluco. A gente tem que começar a desenvolver o que são os seus critérios, né? Quais são os aspectos ali que você, como investidor, quer ter dentro da sua carteira, quais são as empresas que você realmente quer ser sócio ali com essa cabeça de longo prazo. O pessoal me lembrou de uma questão importante aqui. O Marcos Ceravolo mandou o seguinte comentário: já deu um like hoje? Então você que está acompanhando Você com Dinheiro pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like. Se você está chegando agora no canal, se inscreva para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Então, hoje nós estamos aqui batendo um papo com a Mari Vergueiro sobre valuation, sobre análise fundamentalista. Se você tiver sua dúvida, sua pergunta ou alguma curiosidade sobre o tema, deixe lá sua pergunta. A gente está acompanhando aqui o programa ao vivo, a gente está acompanhando aqui o chat para trazer sua pergunta e respondê-la ao vivo. Agora, antes de seguir, eu queria fazer uma seguinte pergunta para você, Mari. Tem uma brincadeira entre os analistas, já esteve nesse mês, você sabe que é verdade, tem aquela brincadeira de que planilha aceita tudo, né? Planilha aceita tudo. Queria perguntar para você o que você não pode cometer, qual a amarração para você não cair na cilada
de casar com o modelo, se abraçar com ele e nunca mais largar, achar que o preço que está na sua planilha é o preço que rege o mercado? Bom ponto, bom ponto. E eu brinco, quando eu comecei a trabalhar no mercado e eu vi o que era um modelo de valuation, uma planilha de valuation pela primeira vez, que já estava montada ali pelo meu chefe, foi a hora que eu comecei a apertar as variáveis e, gente, eu gostaria muito que todo investidor pessoa física tivesse acesso uma vez para ver o que é uma planilha de valuation. Gente, a planilha ela joga o que você quiser. Se você quiser fazer com que o preço dessa ação seja 100, 200, 300... a planilha, ela cospe essas informações, não tem problema. Então, acho que esse é um dos grandes desafios realmente que a gente tem, porque, claro, a partir do momento que você está lá, com a sua planilha, com o seu modelo, estimando quanto que essa empresa vai crescer para frente, é lógico que você tem que incorporar o que você acha que vai acontecer com essa companhia. Se você estudou, se você tem confiança, por exemplo, que essa é uma empresa, um setor que ele tem espaço para aumentar a margem em 3 pontos percentuais ao longo de 5 anos, você tem que incorporar isso nos seus modelos. A gente não pode ser imparcial, você tem que colocar a sua opinião do que você acha que vai acontecer com a companhia. Mas é o tomar o cuidado para não realmente casar ali e fazer o modelo jogar o que você quiser. O que eu particularmente gosto muito de trabalhar, quando eu faço os meus modelos de valuation, é trabalhar com diferentes cenários. Então, o que será que poderia ser um cenário otimista para essa companhia? Vai lá, joga no modelo, vê o que te cospe de valuation, de preço-alvo para essa empresa. O que seria um cenário pessimista? Vamos imaginar que muda. Coloca um cenário pessimista e começa a trabalhar com um cenário base. E aí você começa a brincar com probabilidades. Vamos assumir uma probabilidade de 40% para o cenário base, 20% para o pessimista, e você começa a brincar com isso. Então essa é uma forma de eu também entender ali o quanto que eu posso estar errando dentro do meu cenário base e o quanto que isso efetivamente mexe com o valor da empresa ali ao longo do tempo. Colocando nos termos bonitos da Faria Lima, né, um stress test, né? Você vai criando cenários de estresse ali até ver aonde o seu valuation comporta, né? Mas tem detalhes, né? Se você está fazendo o seu fluxo nominal real, tem ou não tem o sujeito que faz o fluxo? Não, o fluxo é real, só que ele não ajusta a depreciação na hora de fazer o fluxo de caixa futuro. Né? Tem muitas coisas ali. Modelo é muito detalhe, né? E o modelo ele precisa ser coerente. Você está projetando as coisas nominais, tudo precisa ser nominal. O seu custo de capital ali, ele precisa ser nominal. E o inverso também é verdade. Então precisa tomar muito cuidado, porque é nessas que o modelo começa a jogar coisas ali que não fazem muito sentido e atrapalha bastante. E o pessoal acha que quando a gente fala precisa ser coerente, mas eu sou coerente, eu não quero cometer uma incoerência, né? Mas essa quando você faz a projeção real, você tem que ajustar a depreciação e amortização, porque ela está forçosa, ela é constante em termos nominais, não em termos reais. Isso, eu raras vezes vi analistas profissionais não cometerem esse erro. Né? Não é trivial. Se o pessoal que está assistindo a gente agora começar a fazer seus modelos de valuation, não é brincadeira, pessoal. É difícil. Tem muito detalhe, tem muita pegadinha. O pessoal até comentou aqui, não, sobe aí a planilha, mas a Mari tem um curso esse de valuation, tá no forno aí para sair pra gente. Olha o spoiler aqui! A gente não guarda informação aqui, você com dinheiro, a gente solta tudo que tem. Sim, tem uma parceria boa vindo aí para 2023. Então, vamos aguardar. Quem quiser aprender valuation aqui com a Mari, vai ser um prazer estar com vocês aí ao longo de 2023. Vamos segurar mais um pouquinho, mas daqui a pouco está no ar. Tudo bem, então sigam. Quais são suas redes sociais, Mari? Hoje eu estou no Instagram como @orientacionista. Temos um canal no YouTube também, onde a gente traz bem parecido aqui com a sua proposta, são temas mais aprofundados mesmo. Então, a gente está no YouTube como Orienta Invest. E temos o nosso site também, www.orientainvest.com.br. Então, venham, vamos conversar, que valuation é um tema que eu adoro e que a gente precisa parar de desmistificar que é só investidor profissional, só fundo que pode fazer valuation. Não, a gente também pode trazer esse conteúdo, né, de uma forma mais didática. É mais complexo o valuation, especialmente o valuation por fluxo de caixa descontado? Mas todo mundo tem capacidade de aprender ali com paciência, com dedicação, então
Muito bem, então o pessoal já está aqui ansioso, perguntando quando vai abrir o curso. Desculpe, Mari, o spoiler, mas quem ainda não acompanha as redes sociais da Mari, siga lá no Instagram, acompanhe lá o YouTube da Mari e você vai saber quando o curso vai ser lançado. E agora, vamos chamar o primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente já volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com a Mari Vergueiro sobre valuation, sobre análise fundamentalista e os temas tangentes. E a gente saiu no intervalo falando justamente do impacto, né, de quanto uma planilha de valuation tem parâmetros e como esses parâmetros são sensíveis, né? Então, se você quiser, você consegue torturar a planilha até ela dar o resultado que você... Aí depois você olha, não vou citar nomes de ninguém, mas você olha aquele conjunto de analistas do seu site, aí você vê todo mundo dá o mesmo preço, né? Pode ter certeza que eles pensaram no modelo de maneira independente e o resultado convergiu, né? Ninguém ia olhar o preço do coleguinha para fazer a sua planilha chegar no mesmo valor. Em IPO, então... Quem faria uma coisa dessas, né? Pois é. IPO é maravilhoso. Como é que você faz valuation de uma empresa para entrar no IPO se você não tem histórico de balanço? 3 anos de histórico de balanço. Veja bem, dá para fazer bastante coisa com 3 anos, é difícil. Eu, particularmente, tenho uma visão bem cautelosa com relação à IPO. Dificilmente eu compro uma companhia no momento em que ela está fazendo o IPO dela. Dificilmente. Isso não significa que a gente nunca mais vai poder investir nessa companhia, mas eu gosto de esperar. Deixa ela estrear na bolsa, deixa passar 1, 2 anos, a gente vai acompanhando, a gente ganha um pouquinho mais de histórico de resultado, a gente começa a ver se realmente tudo que foi prometido ali, né, aquelas promessas de crescimento, de melhorar a margem, lucratividade, etc, etc, se realmente a companhia está conseguindo entregar aquilo tudo, porque a IPO é uma história complexa. Eu, particularmente, acho que prefiro deixar isso para os investidores profissionais que têm um nível de acesso a uma companhia quando ela está fazendo um IPO que é completamente diferente de nós, pessoas físicas, né? Quando uma empresa faz IPO, ela faz o tal do roadshow, ela visita os fundos conhecem a companhia, conseguem ter uma percepção ali melhor de resultado das coisas, têm acesso aos modelos dos analistas para conseguir estar mais munido de informação e tomar ali a decisão de entrar realmente numa companhia na primeira vez que ela estreia aí, que ela vem ao mercado para levantar capital. Então... O Eduardo da Múltipla estava aqui ontem, ele falou, ele usou uma expressão legal, que é você ir na fábrica e chutar a caixa, ver se está vazia, né? O investidor institucional, antes do IPO, no processo de book building, geralmente tem já acesso à companhia para ir lá e ver se as coisas funcionam mesmo. Sim. Ainda assim,
muita gente comprou, eu não vou falar ticker nenhum, mas tem empresa de tecnologia aí que caiu 80% desde o IPO, né? Em 2 anos, né? De 2020 para cá. Sim. Imagina nós, pobres mortais, comprarmos uma ação no IPO. E tem a questão de os resultados financeiros que são reportados são demonstrativos gerenciais, né? Você tem, querendo ou não, espaços subjetivos que você pode se esforçar para acertar. Você também pode usar essa subjetividade a seu favor. Contabilidade criativa, temos. Existe a brecha. A gente tem alguns casos, infelizmente, ruins, né, com relação a isso dentro da Bolsa de Valores. Então, E é difícil você fazer isso por 20 anos. Você não vai conseguir ficar ajustando o balanço. Tem um caso ou outro aí, mas também não veio ao caso. Mas é difícil você ficar fazendo isso por 20 anos. Né? Agora, mexer em 2 ou 3 balanços, puxa, mexer o resultado por 2 ou 3 períodos muito. A gente consegue rapidamente levantar 2 ou 3 temas aqui que são muito difíceis de responder. E aí você pode ter um esforço legítimo em fazer a melhor prática possível, você pode aproveitar esses esforços para esconder. Né? E aí vem uma pergunta que eu queria trazer. Dá para investir em ações, e estou falando investir no estrito senso, né? Comprar para ser acionista. Sem saber ler demonstrativo financeiro, sem saber o que é uma DRE, DFC, um balanço, você comprar a ação pelo nome que aparece ali na tela para você? Olha, eu acho que tudo é uma questão de processo, né? Eu comecei aqui falando que eu não gosto de chamar de metodologia, mas o passo a passo lógico aqui que eu trago dentro da minha cabeça, eu começo no qualitativo. E acho que todo mundo que começa a investir na Bolsa de Valores, existe esse processo. Primeiro você vai entender ali o operacional, o que é uma ação, ON, PN, como compra, como vende. Depois o investidor começa a entender um pouco mais o aspecto qualitativo. Mas acho que esse é um erro grande de muitos investidores, que eles param na história qualitativa. Que é a parte mais fácil da gente entender a historinha ali da companhia. Mas os números, eles estão lá como uma ferramenta super importante, gente. A contabilidade, ela existe ali para quê? Para realmente registrar todas as transações que essas companhias fazem, colocar isso de uma forma padronizada e acessível para facilitar também a prestação de conta entre a empresa e os seus acionistas e permitir que a gente possa comparar as companhias. Então, tem até um livro de valuation que eu gosto bastante, que é o do Alexandre Povoat. E um dos capítulos chama exatamente isso, contabilidade, a matéria-prima do valuation. Sim, ninguém aqui é contador, eu particularmente, desculpem os contadores que estão nos ouvindo, acho a parte mais chatinha aí do processo de investir, mas a gente tem sim que entender minimamente como que funcionam essas demonstrações financeiras. E vou aproveitar que aqui a ideia é a gente aprofundar um pouquinho. Essas 3, Felipe, que você trouxe, são as principais demonstrações que o investidor precisa acompanhar. Então, a DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, é o quê? Ela é um resumo ali ordenado. A gente parte da receita da companhia e vai deduzindo ali todas as despesas que a companhia teve ao longo de um período, que pode ser um trimestre ou um ano, até chegar no lucro. Então, essa aqui é a DRE, para a gente olhar a receita, a despesa e chega no lucro. Depois a gente tem o balanço patrimonial, que também é outro demonstrativo super importante, que é para entender tudo que a empresa tem ali de ativo, o que ela investiu ao longo do tempo e também tudo o que ela deve. Então, super importante ali, está organizado entre ativo, passivo e patrimônio líquido. E por fim a gente tem o demonstrativo de fluxo de caixa, que eu brinco que ele nada mais é do que um filme da conta bancária da companhia. A gente realmente vê ali tudo que teve de movimentação de entrada e saída de caixa. E com o tempo, estudando, conhecendo, você vai ver como essas 3 demonstrações elas estão relacionadas e quanta informação importante a gente consegue tirar a partir delas. Além dessas demonstrações, existem, né, DVA. Eu lembro que você foi não contemporânea, mas a gente foi formado na FEA, né? Em administração foi meu curso, né? Então eu sofri um pouco nas matérias de contabilidade também. E no mestrado eu lembro de ter feito no doutorado, fiz uma matéria que era teoria do lucro e avaliação patrimonial. Então a gente era uma turma com 20 doutorandos
E aí você tinha um case de uma empresa e cada um fazia seu cálculo do lucro. Na semana seguinte a gente vinha discutir, ninguém tinha o mesmo número, né? Ninguém tinha o mesmo número, a gente passava... a aula era basicamente uma discussão filosófica sobre como avaliar a variação de patrimônio, que é a essência do lucro. Então isso não é trivial, é chatinho mesmo, é encardido, mas ninguém precisa ser especialista em contabilidade para ser analista de ações, mas tem que saber o básico, tem que conhecer um pouco, tem que aprender a ver o que aqueles números contam de história para a gente também, né? E que é uma parte do processo que é super importante, porque aqui a gente está falando muito, né, usar o valuation para saber a hora de comprar ou vender uma ação, mas continuar a acompanhar os resultados dessa companhia, que é o que a gente chama na Bolsa de Valores da tal da temporada de resultados, né? Quando as ações da Bolsa divulgam ali 4 vezes ao ano os balanços, isso é super importante, porque sim, a gente tem aqui a cabeça de longo prazo, mas a gente não pode confundir o buy and hold com o buy and forget, porque os fundamentos das companhias mudam ao longo do tempo. Então, depois que você investiu, comprou a ação, tá lá feliz, quer segurar ela dentro da sua carteira, a gente tem a obrigação de continuar a acompanhar esses resultados trimestrais para realmente entender se essa companhia ela tá entregando os números ali que você estava esperando, se ela está crescendo, se ela está gerando valor ao acionista, porque a gente sabe que os fundamentos eles podem mudar. Pode acontecer alguma coisa no setor, pode acontecer alguma coisa de concorrência, pode começar a ter diversos erros de execução na companhia, e monitorar isso ajuda muito também a gente a entender qual que é a hora de sair. Qual que é a hora de vender uma ação? Esse é um dos critérios que eu tenho, é um dos critérios que o Warren Buffett também traz tanto pra gente. Quando eu devo vender uma ação? Quando os fundamentos dela mudaram. A história dela mudou. Quantas empresas na Bolsa a gente não tem que eram queridinhas de mercado? Todo mundo olhava, todo mundo queria ser sócio e as histórias mudam. A gente não pode achar que, diante de novos fatos, é absolutamente natural mudar sua decisão, né? Sim. A gente não pode se apaixonar pelo case, né? Morrer abraçado. Agora, quando você conta aqui pra gente, não tem ninguém vendo, só aqui entre nós, quais são os principais erros que você encontra nos seus alunos ali, quando estão tentando montar o valuation, aquele erro que muita gente comete, é letal, mas é difícil convencer de que aquilo está errado, sabe? Aquele erro no modelo que sempre acontece. Boa pergunta. Olha, eu acho que uma coisa que eu percebo dos investidores, dos meus alunos, quando eles começam a montar o modelo, ele é uma coisa, como falamos aqui, ela é complexa, mas a gente precisa entender onde que a gente gasta a nossa energia dentro do modelo. Qual é a linha realmente ali, as linhas importantes que a gente precisa entender? Receita, por exemplo, sempre é importante. Mas você pega muitos alunos que a empresa tem vários negócios ali, várias frentes de receita. Você não precisa necessariamente gastar tempo e energia para projetar uma unidade de negócio que representa 1% dos resultados. Isso não vai fazer cosquinha, isso não vai mudar o valuation. Então, muitas vezes eu sinto essa dúvida de querer entender cada linha, detalhe e querer trazer um modelo com excesso de detalhes. Um modelo gigante com 1000 planilhas, pelo menos para mim, isso não é o ponto ótimo. A gente precisa ter um modelo ali que ele funcione, que ele foque nas variáveis que afetem o valor da companhia. Então, acho que esse é um erro que eu vejo de quem está começando a fazer modelo de valuation. E número 2, não juntar a história qualitativa que a gente viu. Por que eu gosto de começar pelo qualitativo primeiro? Entender o que essa empresa faz, como que ela pretende crescer no futuro. Porque é com base nessa história que você vai projetar os números para frente. Então não é só olhar o histórico e assumir, essa companhia cresceu receita 15% ao ano nos últimos 10 anos. Então eu vou assumir que ela vai crescer receita 15% para frente também. Não. Você não estudou? Você não entendeu que ela abriu um novo negócio, que ela está expandindo para fora do Brasil, que talvez o patamar de receita dela vai aumentar muito ao longo do tempo? A gente precisa casar a história, o que a companhia está falando e incorporar isso nas premissas do futuro. Então, acho que esses são 2 erros ali que eu acabo vendo bastante na parte de modelagem. Você comentou agora, fui lembrando de alguns casos, mesmo analistas profissionais, às vezes eu vejo essa preocupação com detalhe na projeção de receitas. Você vai olhar a construtora, o cara sabe
em que fase da obra, quantos tijolos já colocou no projeto que tem na rua XPTO daquela construtora. E aí ele esquece de pensar se o mercado vai melhorar ou piorar as margens de construção, porque você vai ou não vai conseguir repassar o custo da inflação. E que é um negócio que impacta muito mais a geração de caixa, né? Exato. Precisa ponderar o que é importante, porque a gente sabe, todo mundo aqui tem tempo limitado. Quem tem a vida tranquila aqui para ficar modelando linha a linha? Não, a gente precisa trazer isso de uma forma otimizando o nosso tempo. Não é ser preguiçosa e querer fazer nas coxas, não é isso, mas é focar e colocar seu tempo e sua energia no que importa, no que afeta o valuation. Muito bem, pessoal. Com essa pequena aula aqui, a gente vai indo para o segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. E depois aconteceu. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, falando sobre valuation e análise fundamentalista, além de assuntos tangentes, né? Com a super didática aqui, Mari Vergueiro, né, da Orienta Invest, que a gente já soltou spoiler, não tem como voltar atrás, daqui a pouco está oferecendo o curso de valuation, então fique atento. Se você gosta do tema, não perca esse curso, que eu já estou ansioso para assistir também. Pessoal, antes de a gente avançar no assunto do terceiro bloco, tem aqui um tema que eu não posso deixar passar, que é o nosso like. Se você está acompanhando pelo canal do YouTube, ainda não deixou seu like, não fez sua inscrição no canal da BMC, não deixe de fazer isso agora mesmo, né? Não vamos terminar o programa sem deixar o seu like aí pra gente. Agora, a gente vai entrando no terceiro bloco, que eu guardo para algumas perguntas mais filosóficas, né? E a primeira delas é: quais são indicadores que você gosta de acompanhar no mercado? Porque a gente sabe, a gente estava falando aqui da importância de ler corretamente um demonstrativo financeiro, saber o que diz cada linha da DRE, entender que essas linhas da DRE contam histórias também, mas tem aquele indicador que vai para o coração, né? Eu tenho os meus e eu tenho certeza que você tem os seus também, então conta para a galera quais são os indicadores que você gosta de acompanhar das empresas. Bom ponto, bom ponto. Esse é um ponto importante, né? Porque indicador, gente, tem uma infinidade de indicadores. A gente também precisa começar a filtrar ali, senão a gente fica maluco querendo acompanhar tudo. Eu, particularmente, gosto muito de acompanhar os indicadores de retorno de uma companhia. O que são, para quem ainda não está tão familiarizado com esse tema, o que são esses indicadores de retorno, né? O que eles dizem para nós, investidores? Eles vão realmente medir qual que é o lucro que essa companhia está conseguindo ter através dos investimentos que ela faz. Então, esse é um tipo de indicador que ele é medido em percentual. E aqui a gente tem dois em particulares, né? Um deles é o ROE, que é o Return on Equity, que vai medir o lucro da companhia, quanto que ela está gerando de lucro em relação ao que ela investe na ótica do acionista, né, na ótica de capital próprio. E a gente também tem um segundo, que é o ROIC, que é o Return on Invested Capital, que também vai medir, mesma coisa, lucro em relação ao que a companhia investe, mas aqui a gente está falando operacional, olhando a companhia como um todo. Então, esse particularmente são dois indicadores que eu gosto bastante de acompanhar, salve aí raras exceções que a gente sabe que a contabilidade eventualmente distorce um pouco esses indicadores, mas a princípio
Quanto maiores esses indicadores, melhor para a companhia, mais lucro ela está gerando em relação ao que ela investe. E aqui é importante comparar esses indicadores com o quê? Com o custo de capital da companhia. É o que a gente busca na hora de investir em uma empresa. O que significa isso, gente? Eu sei que é um monte de nome técnico, mas a gente explica aqui para ficar mais didático. Quando a gente investe numa empresa, a gente quer o quê? Que ela pegue ali o dinheiro que ela está gerando, o lucro que ela está gerando, que ela invista em projetos que vão dar retornos atrativos, que ela vai ganhar com esses retornos, ela vai estar fazendo dinheiro e que isso mais do que compense o custo de capital, o custo, por exemplo, que ela tem para pedir um empréstimo com um banco. Então, é assim que uma empresa gera valor. É a partir do momento que ela pegou o dinheiro, ela investiu e o que ela gerou de lucro com esse investimento é mais do que o suficiente para cobrir as despesas de financiamento, como que ela levantou esse capital, e ela está gerando valor. Ela está gerando valor para os acionistas, porque acontece o inverso também. Tem empresa que é excelente em destruir valor. Ela pega o dinheiro, coloca num projeto e não lucra com ele. Ou num lucro suficiente para compensar o custo de capital dela. Então, é aquela pegadinha, a empresa que compra outra, uma empresa compra outra, essa outra tem lucro, logo ela compra e aumenta o lucro. Isso foi um bom negócio? Não necessariamente, né? Justamente por causa do custo de capital. Do custo de capital. Então, retornos são indicadores que eu gosto de acompanhar bem de perto e eu sempre olho muito para dívida também. Vamos lá, gente, ter dívida não é ruim, tá? Uma empresa precisa, sim, se financiar através de dívida. Tem setores que são mais capital intensivo e que as companhias precisam rodar com um nível de alavancagem, um nível de dívida maior e tá tudo bem. Mas dívida é uma coisa complexa, porque a gente aqui é acionista. O que significa isso? Se essa empresa quebrar, quem recebe primeiro é o time da dívida, são os credores. A gente, como sócio desse negócio, nós somos o último a receber. Então, precisa ter muita certeza de que essas companhias, se ela tem dívida, que ela tem capacidade para pagar essas dívidas ao longo do tempo. Senão, vira uma história complexa ali. E aí, para esse indicador em particular, eu gosto muito de olhar um que é bem conhecido no mercado, que é o dívida líquida sobre EBITDA. Quanto mais alto for a dívida líquida sobre EBITDA da companhia, maior é a bandeira amarelinha ali. A gente precisa entender por que o nível de dívida dessa companhia está tão alto. Será que faz parte de um momento que ela está vivendo, de ciclo de investimento? Será que ela realmente vai ter capacidade de pagar isso ao longo do tempo? Então, precisa tomar cuidado, especialmente em momentos que estamos vivendo como o de agora, onde as nossas taxas de juros estão tão altas. Se essa empresa tem ali uma dívida, que o custo dessa dívida é atrelado à Selic, e a Selic não para de subir, o que isso significa? Que cada vez mais ela está lá, pagando juros, e isso sobra menos dinheiro no lucro, que é nosso, como acionista. Eu inevitavelmente vou ter que fazer essa pergunta. Você prefere preço-lucro ou EV/EBITDA? Depende. Eu não tenho uma preferência. Acho que a beleza dos múltiplos, existem múltiplos que funcionam para determinados setores e múltiplos que funcionam para outros setores. E tudo, gente, tudo na vida, tudo tem seu pró e tem seu contra, concorda? Sem dúvidas. Preço sobre lucro. Ele é o indicador mais usado? É. O lucro ali que a gente olha no indicador preço sobre lucro é o lucro líquido, que ele é nosso como acionista. É realmente o que sobra ali depois da empresa ter a receita, pagar todas as despesas, inclusive despesa com credor, que são as despesas financeiras, é o lucro nosso. Então eu gosto sim de olhar o preço sobre lucro, mas ele tem algumas questões. A gente sabe muito bem que lucro não é necessariamente caixa. A gente sabe que o lucro, ele é gerencial, ele pode ser manipulado ali. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Para não falar empresa que não tem lucro, né? Que eu, particularmente, essas acabam ficando mais fora do meu radar. Mas se a empresa não tem lucro, como que a gente vai olhar esse indicador? Então, existe essa questão aqui do preço sobre lucro. Quando a gente olha o EV sobre EBITDA, a gente está olhando o EBITDA. EBITDA, gente, é o lucro operacional, é o que a empresa está gerando de lucro ali na operação. Ele não é nosso ainda, ele não é totalmente nosso, porque depois disso a empresa tem que pagar a parte de despesa financeira.
Mas, para algumas companhias faz sentido olhar, principalmente quando a gente quer comparar múltiplo entre empresas que atuam em países diferentes. Por quê? Contabilidade, como a gente falou aqui, a gente tem as regras de contabilidade que funcionam para o Brasil. Lá fora, as regras são diferentes, o cálculo da depreciação pode ser diferente, a taxa de imposto que essa companhia paga pode ser diferente, mas na linha do EBITDA, isso torna as empresas mais comparáveis. Então, por exemplo, para empresas de commodities, eventualmente faz mais sentido você comparar o EV sobre EBITDA, para poder comparar com empresas de commodities listadas no mundo inteiro. Então, de novo, o múltiplo é uma coisa, né, Felipe, que ele é um cálculo mais fácil, mais rápido ali, mas eu brinco que usar múltiplos tem que ser um direito conquistado. Porque apesar dele ser simples ali, a gente precisa entender muito bem a companhia para realmente garantir que se a gente está fazendo um valuation relativo, a gente está fazendo comparações que façam sentido. Porque senão, de novo, é tipo a história da planilha. Você cospe qualquer coisa lá que você quer de múltiplo, precisa tomar cuidado. O Alex comentou aqui, contabilidade não é salvação, depende da situação exata. O que a gente está falando aqui é que esses indicadores são importantes. Não há uma desculpa essa limitação da contabilidade para a gente ignorar os números, né? Mas, sem dúvidas, não dá para confiar em ninguém cegamente, né? Até você fazendo o balanço pode operar a si mesmo. Imagina confiar no número de alguém. Eu tenho uma pergunta, essa aqui é com um pouquinho de veneno. Dividendo importa? Dividendo importa? Boa pergunta. O Felipe, ele tá só me colocando na fogueira aqui, bem que ele avisou que as perguntas iam ser capciosas aqui. Mas vamos lá, acho que para colocar antes todo mundo na mesma página, o que é o dividendo, né, gente? Vamos pensar aqui, uma companhia, ela foi lá, vendeu, pagou as despesas, sobrou o lucro dela, ela gerou um lucro. Toda empresa, ela vai olhar esse lucro e ela vai pensar, o que eu posso fazer com isso? Eu posso pegar esse lucro e deixar dentro de casa para investir num outro projeto, em outros negócios, porque eu acho que vai ter taxas de retornos atrativas, que compensem o custo de capital, eu vou estar gerando valor investindo nesses projetos, ou ela também pode olhar e falar, olha, eu não tenho nada aqui, nenhum projeto muito atrativo no momento. Não vou deixar esse dinheiro em caixa, eu vou distribuir essa parte do meu lucro para os acionistas na forma de dividendo. Então, dividendo, é lógico que ele é importante, ele é sim uma métrica de remuneração dos acionistas. É uma forma da gente ganhar dinheiro investindo na Bolsa de Valores. Você pode ganhar com os proventos, com os dividendos ou com a valorização do preço da ação ao longo do tempo. Mas isso reflete muito uma característica da empresa. Eu, particularmente, eu tenho as empresas pagadoras de dividendo na minha carteira? Tenho, mas eu não sou a pessoa que investe 100% em empresas pagadoras de dividendo. Eu gosto de histórias de companhias que enxergam oportunidades, que enxergam projetos interessantes ali, que têm uma estratégia de crescimento mais acelerada ao longo do tempo e que preferem deixar esse dinheiro dentro de casa para gerar mais valor. Então, eu particularmente eu não tenho um viés de só invisto em empresas pagadoras de dividendo. Não tenho, mas ele importa. Dentro ali da minha estratégia, da minha carteira, são as empresas que eu considero mais defensivas. Elas estão lá, eu aqui sou fã de futebol, apaixonada, agora eu já não jogo tanto, mas joguei futebol há muito tempo na minha vida. É a defesa ali, é importante. A gente não pode ter só atacante dentro da nossa carteira de investimento. A gente precisa ter algo ali para balancear. Então, não é a minha estratégia investir só em empresas pagadoras de dividendo, não nesse momento, no meu estágio de vida. Mais para frente, Mariana aposentada, vivendo de renda, aí sim, eu posso ter uma estratégia de ter empresas pagadoras de dividendo para usar esse dividendo e ser a minha renda ao longo do tempo, mas hoje não. Acho que você trouxe um ponto aí relevante e que o pessoal não leva tanto em consideração. Quando a empresa opta por não investir, distribuir dividendos, né? Distribuir dividendos não deixa de ser uma forma de desinvestir. Né? A empresa tem esse capital lá dentro, ela poderia segurar, e ela opta por distribuir aos acionistas. Ela é uma sinalização também negativa de que ela não enxerga outros projetos de tanto valor. Mas essa empresa garante essa segurança, né? Porque ela te paga recorrentemente, você sabe que esse dinheiro não vai ficar lá para ser usado por um diretor que queira construir seu próprio império, né?
as ações de dividendo, acho que o grande ponto do dividendo, e aí foi muito bem colocado por você, é a segurança. Não que o dividendo por si vai gerar valor. Não é esse o ponto. Eu acho que essa é uma quebra de paradigma. As pessoas estão acostumadas a defender ou atacar dividendos como algo que gera ou destrói valor. Não é esse o ponto. O lugar dela na carteira, acho que a analogia com o futebol foi muito bem adequada. E tem uma pergunta que o pessoal mandou no chat recorrentemente. A gente não costuma trazer esse tipo de pergunta para o programa, mas você levantou o assunto, eu vou ter como deixar de cortar. Já que você falou que gosta de futebol, o pessoal está aqui insistentemente perguntando seu time do coração. Você pode compartilhar? Verdão, gente. Palmeiras de coração aqui. Tá feliz, então tá feliz, né? Tá uns 3 anos feliz aí, né? Passamos uma fase mais difícil, mas ultimamente só alegria. Muito bem, Mariana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um prazer ter esse papo com vocês. Foi uma oportunidade única aqui para toda a audiência, mas especialmente para mim. Estou aqui pessoalmente acompanhando esse papo com você. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço o convite, que seja a primeira de várias e estamos sempre aqui à disposição. Foi um super prazer. As portas estão abertas, pode voltar sempre que quiser. Agora, pessoal, nós estamos caminhando para o final do Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com a Débora Oliveira, com Top News para o fechamento de mercado. E até segunda, com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor.